E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando uma pessoa pecar, e fizer transgressão contra o Senhor, e negar a seu próximo depositado ou deixado em sua mão, ou roubar, ou extorquir a seu próximo, ou seja que achando perdido, depois o negar, e jurar em falso, em alguma de todas aquelas coisas em que costuma pecar o homem, então será que, posto que haverá pecado e ofendido, restituirá aquilo que roubou, ou pelo dano da extorsão, ou o depósito que se lhe depositou, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que houver jurado falsamente, o restituirá, pois, por inteiro, e acrescentará a ele a quinta parte, que há de pagar aquele a quem pertence no dia de sua expiação. E por sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mácula dos rebanhos, conforme tua avaliação, ao sacerdote para a expiação. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e obterá perdão de qualquer de todas as coisas em que costuma ofender. Falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: manda a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, é holocausto, porque se queima sobre o altar toda a noite até amanhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote se porá sua vestimenta de linho, e se vestirá calções de linho sobre sua carne, e quando o fogo houver consumido o holocausto, apartará ele as cinzas de sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se desnudará de suas vestimentas, e se porá outras vestiduras, e tirará as cinzas fora do acampamento ao lugar limpo. E o fogo acendido sobre o altar não há de apagar-se, mas sim que o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto, e queimará sobre ele a gordura pacífica. O fogo há de arder continuamente no altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta, hão de oferecê-lo os filhos de Arão diante do Senhor, diante do altar, e tomará dele um punhado da flor de farinha da oferta, e de seu azeite, e todo o incenso que está sobre o presente, e o fará arder sobre o altar por memória, em cheiro suavíssimo ao Senhor. E o excedente dela o comerão Arão e seus filhos, sem levedura se comerá no lugar santo, no átrio do tabernáculo do testemunho o comerão. Não se cozerá com levedura, dei-o a eles por sua porção de minhas ofertas acendidas, é coisa santíssima, como a expiação pelo pecado, e como a expiação pela culpa. Todos os homens dos filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para vossas gerações acerca das ofertas acendidas do Senhor, toda coisa que tocar nela será santificada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor o dia que serão ungidos, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, presente perpétuo, a metade amanhã e a metade à tarde. Em panela se preparará com azeite, bem misturada trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás ao Senhor em cheiro suave. E o sacerdote que em lugar de Arão for ungido dentre seus filhos, fará a oferta, estatuto perpétuo do Senhor, toda ela será queimada, e toda a oferta de cereais de sacerdote será inteiramente queimado, não se comerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação, no lugar de onde será degolado o holocausto, será degolada a expiação pelo pecado diante do Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer por expiação, a comerá, no lugar santo será comida, no átrio do tabernáculo do testemunho. Tudo que em sua carne tocar, será santificado, e se cair de seu sangue sobre a roupa, lavarás aquilo sobre que cair, no lugar santo. E a vasilha de barro em que for cozida, será quebrada, e se for cozida em vasilha de metal, será esfregada e lavada com água. Todo homem dentre os sacerdotes a comerá, é coisa santíssima, mas não se comerá de expiação alguma, de cujo sangue se meter no tabernáculo do testemunho para reconciliar no santuário, ao fogo será queimada. Assim é a lei da expiação da culpa, é coisa muito santa. No lugar onde degolarem o holocausto, degolarão o sacrifício pela culpa, e espargirá seu sangue em derredor sobre o altar, e dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda, e a gordura que cobre os intestinos, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará a gordura de sobre o fígado, e o sacerdote o fará arder sobre o altar, oferta acesa ao Senhor, é expiação da culpa. Todo homem dentre os sacerdotes a comerá, será comida no lugar santo, é coisa muito santa. Como a expiação pelo pecado, assim é a expiação da culpa. Uma mesma lei terão, será do sacerdote que haverá feito a reconciliação com ela. E o sacerdote que oferecer holocausto de alguém, o couro do holocausto que oferecer, será para ele. Também toda oferta de cereais que se cozer em forno, e tudo que for preparado em panela, ou em frigideira, será do sacerdote que o oferecer. E toda oferta de cereais amassada com azeite, e seca, será de todos os filhos de Arão, tanto a um como ao outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer em ação de graças, oferecerá por sacrifício de ação de graças tortas sem levedura amassadas com azeite, e massas sem levedura untadas com azeite, e flor de farinha frita em tortas amassadas com azeite.
Com tortas de pão levedado oferecerá sua oferta no sacrifício de ação de graças de suas pazes. E de toda a oferta apresentará uma parte para oferta elevada ao Senhor, e será do sacerdote que espargir o sangue das ofertas pacíficas. E a carne do sacrifício de suas ofertas pacíficas em ação de graças se comerá no dia que for oferecida, não deixarão dela nada para outro dia. Mas se o sacrifício de sua oferta for voto ou voluntário, no dia que oferecer seu sacrifício será comido, e o que dele restar será comido no dia seguinte, e o que restar para o terceiro dia da carne do sacrifício será queimado no fogo. E se comer da carne do sacrifício de suas pazes no terceiro dia, o que o oferecer não será aceito, nem lhe será imputado, abominação será, e a pessoa que dele comer levará seu pecado. E a carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, ao fogo será queimada, mas qualquer limpo comerá desta carne. E a pessoa que comer a carne do sacrifício pacífico, o qual é do Senhor, estando impura, aquela pessoa será eliminada de seus povos. Além disso, a pessoa que tocar alguma coisa impura, em impureza de homem, ou em animal impuro, ou em qualquer abominação impura, e comer a carne do sacrifício pacífico, o qual é do Senhor, aquela pessoa será eliminada de seus povos. Falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de cordeiro, nem de cabra, comereis. A gordura de animal morto naturalmente, e a gordura do que foi arrebatado de feras, se preparará para qualquer outro uso, mas não o comereis. Porque qualquer um que comer gordura de animal, do qual se oferece ao Senhor oferta acesa, a pessoa que o comer, será cortada de seus povos. Além disso, nenhum sangue comereis em todas as vossas habitações, tanto de aves como de animais. Qualquer pessoa que comer algum sangue, a tal pessoa será eliminada de seus povos. E Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e os das proximidades de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, tendo ouvido quão grandes coisas fazia, vieram a ele. E disse aos seus discípulos que um barquinho ficasse continuamente perto dele, por causa das multidões, para que não o apertassem, pois havia curado muitos, de maneira que todos quantos tinham algum mal lançavam-se nele a fim de tocá-lo. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele, e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia muito, para que não manifestassem quem ele era. Ele subiu ao monte, e chamou para si os que quis, então vieram a ele. E constituiu 12 para que estivessem com ele, para enviar a pregar, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Eram eles: Simão, a quem pôs por nome Pedro, Tiago filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e pôs-lhes por nome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Quando foram para uma casa, outra vez se ajuntou uma multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. Os seus familiares, ao ouvirem isso, saíram para detê-lo, porque diziam: Ele está fora de si. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele tem Beelzebu, e é pelo chefe dos demônios que expulsa demônios. Então Jesus o chamou, e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se algum reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode durar, e se alguma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode durar firme. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode durar, mas tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, quando se entra na casa dele, se antes não amarrar ao valente, depois disso roubará a sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas as blasfêmias com que blasfemarem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo ficará sem perdão para sempre. Em vez disso, é culpado do juízo eterno. Pois diziam: Ele tem espírito imundo. Salmo de Davi: Não te irrites com os malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam perversidade. Porque assim como a erva, eles logo serão cortados, e como a verdura eles cairão. Confia no Senhor, e faze o bem, habita a terra, e te alimentarás em segurança. E agrada-te no Senhor, e Ele te dará os pedidos de teu coração. Conduz teu caminho ao Senhor, e confia nele, e Ele lhe fará o bem. E ele manifestará a tua justiça como a luz, e teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, e espera por ele. Não te irrites contra aquele cujo caminho prospera, nem com o homem que planeja maldades. Detém a ira, abandona o furor, não te irrites de maneira alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. E ainda um pouco, e o perverso não mais existirá, e tu olharás para o lugar dele, e ele não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se agradarão com muita paz. O Senhor não permite a alma do justo passar fome, porém arruína o interesse dos perversos. Aquele que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão de quem trabalha com empenho enriquece.